ITs em Sociologia. 21 horas em ponto no horário de Brasília. Salve, salve, amigos do Humanas 360, do canal História com Baeza aqui no YouTube. Galera do Professor Vareta no Instagram, do Professor Walter no Instagram. Estamos aqui, não tão acabados quanto estávamos ontem. Estamos um pouco melhor, pelo jeito, as caras estão mais animadas. Mas seguimos em frente com o nosso Dissecando Enem 2019. Muito boa noite, Walter. Boa noite, Vareta. Tudo certo? Boa noite, Edu. Boa noite, Vareta. Vamos lá. Terceiro dia de Dissecando Enem. Bora fazer as 3 questões por área. Vou dizer para os senhores que muito melhor do que ontem. Acordei hoje já numa outra vibe. Ontem eu estava o pó da rabiola. Como diria o Walter, nem o pó da rabiola, né? Estava num... E agora tá tudo certo. Agora tá melhorzinho, né? Vou dizer pra você que hoje é o dia que eu menos dou aula da semana, né? Então, brilha muito no Corinthians. Tá certo. Que não brilhou nada. Então, deixa eu botar aqui as nossas questões e já vamos começar direto com o tio Walter, né? Antes de começar, quem for meu aluno que tá aí, escreve de onde você é meu aluno pra eu saber de onde a galera tá acompanhando aí, pra gente poder ter uma noção, mandar um salve na aula. Opa, peraí que deu crepe aqui. Vamos de novo. Começou a piscar aqui o negócio. Acho que agora vai. Vamos ver. Agora foi. Maravilha. Deixa eu já colocar a questão do Walter e eu vou sair um instantinho para o Walter. Vai lá, Valtão. Bora lá, então. Primeira questão de sociologia, né? Que traz aí um texto para que a gente possa ler. Um texto muito interessante, né? De uma revista sobre o mal-estar e subjetividade. E vai falar um pouquinho sobre algumas neuras que nós temos nos dias de hoje. O Enem, ele trabalha com um pouco desses textos, né? Que são textos atuais. É para deixar a prova um pouquinho mais interessante para quem está fazendo. Vamos lá. Olha o texto. Em nenhuma outra época, o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Esse corpo, nu ou vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está na moda. É capa de revista, matérias de jornais, manchetes publicitárias e se transformou em sonho de consumo para milhares de pessoas. Partindo dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde, um corpo estigmatizado pelo desvio, o desvio pelo excesso. Entretanto, como afirma a escritora Marilyn Wan, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Frequentemente, os gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. Então, um texto que traz, né, um tema que é muito recorrente na nossa sociedade, que é esse culto ao corpo, culto ao físico, né, e essa construção de um estereótipo do corpo perfeito. E que nós sabemos que muitas e muitas vezes não é possível, né? Eu sou prova viva disso. Então, e também parei, né, de ficar correndo atrás, porque isso causa uma angústia. E a questão pede exatamente isso, ó. No texto, o tratamento predominante da mídia sobre a relação entre a saúde e o corpo recebe a seguinte crítica. Então, a gente tem que olhar a crítica, né, onde que ela está atacando. Letra A, difusão das estéticas antigas. Não existe, não existe uma crítica difundindo essa estética antiga, né? A crítica, na verdade, é contra a ideia de que o magro é bom, que o estereótipo desse corpo é o perfeito e que todo mundo deve ser dessa forma. Letra B, exaltação das crendices populares. Em nenhum momento o texto falou de crendice. Então essa você elimina porque não tem nada a ver com o texto. C, propagação das conclusões científicas. Também não existe nenhum dado científico elucidado no texto. Nem que o magro é melhor e nem que o gordo é melhor. Letra D, reiteração dos discursos hegemônicos. A crítica não é uma reiteração aos discursos hegemônicos.
A crítica é contra a construção de estereótipo, que é o que a mídia faz constantemente conosco. Por isso que aqui responde essa alternativa, essa questão, é a letra E. Então, agora eu deixo com o nosso colega Varetinha para fazer a próxima questão de geografia. Fala, rapaziada. Vamos lá. Questão de geografia. Cara, das 3 que a gente vai fazer hoje, essa eu acho que se você respira fundo, eu falo que a prova do Enem é a prova do respira fundo. Se você respira fundo e lê com atenção, a prova facilita muito. Vamos lá. A pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta está transformando-lo de tal forma que especialistas consideram que já estamos numa nova época geológica, o Antropoceno, e que defendem que se não travarmos a crise ambiental mais rapidamente, transformaremos a Terra em Vênus do que iremos a Marte. A expressão Antropoceno é atribuída ao químico e prêmio Nobel Paul Crutzen, que propôs durante uma conferência... Nossa, eu preciso de um óculos. Durante uma conferência em 2000, ao mesmo tempo que anunciou o fim do Holoceno. A época geológica em que os seres humanos se encontram há cerca de 12 mil anos. Segundo a União Internacional dos Cientistas de Geologia, a entidade que define as unidades de tempos geológicos. Ele jogou o maior papo para falar o seguinte: o ser humano está alterando a Terra de uma forma tão grande, que ele se tornou o principal agente, então tinha que ser o Antropoceno, certo? O homem como grande ator disso. A concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica, concebida a partir da capacidade de influência humana nos processos eruptivos, exógenos, tectônicos, magmáticos e metamórficos. Vamos lá, pessoal. Quando você estuda geologia, o texto fala ali até da geologia, a gente divide os agentes em agentes internos, aqueles que acontecem, eu gosto de brincar, da crosta para dentro, e agentes externos, que acontecem da crosta para fora. Eruptivos vem de erupção vulcânica. Então, estamos falando de alguma coisa que aqui tem a origem para dentro da crosta, para dentro da Terra. A letra C, tectônicos, estamos falando de movimentação de placas tectônicas. Também estamos falando de algo que está acontecendo da superfície para baixo. Magmáticos, a mesma coisa, estamos falando de movimentação do magma, algo que está aí no interior da Terra. E metamórficos, ele está fazendo a alusão aí ao processo de modificação das rochas. Mas ele está falando que o homem é o grande agente. E o homem, ele é um agente externo, ele é um agente exógeno. Então nós temos agentes internos, sinônimo de interno é endógeno, você fala lá na biologia que a galera curte estudar. Você percebeu que todo mundo gosta da biologia? Ninguém acha a biologia chato, né? Biologia é materinha ali, todo mundo, eu gosto de biologia. Que a gente tem o endoesqueleto, endo é de dentro e o exo é de fora. O ser humano, ele está dentro da Terra, da superfície para dentro, ou ele está da superfície para fora? Ele está da superfície para fora. Então, um grande fator de causar pegada ecológica, de causar essa influência, são os fatores exógenos da letra B. São os fatores externos. Pessoal, ele fala o tempo todo de ser humano. O ser humano é um fator externo. Se você colocar os seres vivos em geral, são agentes externos no planeta. Questão de boa, hein? Segue com você, Baez. Muito bem, somos nós agora, vamos para a sequência. Confabulávamos no nosso chat particular aqui sobre como a geografia é instigante, como a geografia nos deixa animados aí, né, com todas essas ideias. É tudo isso que acontece entre nós, né? Mas vamos lá, questão de número 3. Olha só. O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. O que é sincretismo? É mistura.
A igreja retomou a distância de 6 meses entre o nascimento de Cristo e João Batista e instituiu a data de comemoração a este último, João Batista, de tal maneira que as festas do solstício de verão europeu, com as suas tradicionais fogueiras, se tornaram as fogueiras de São João, que esse ano não teve. A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banhos, danças e cantos, foram perseguidos por monges e bispos. A partir do Concílio de Trento, que é o concílio da Contra-Reforma, a Igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-los à doutrina cristã. Então você vê aí um texto mostrando toda essa mistura dos elementos cristãos com os elementos não cristãos, chamados de pagãos, ou poderíamos chamá-los também de elementos seculares. Com o objetivo de se fortalecer, a instituição mencionada no texto, que instituição foi mencionada no texto? A Igreja. Adotou as práticas descritas que consistem no quê? Na promoção de atos ecumênicos. Não pode ser, porque ato ecumênico é o momento do diálogo entre as várias religiões. Não é o que acontece aqui. Você tem a incorporação de elementos culturais, outros elementos culturais que não do cristianismo. B, o fomento das orientações bíblicas. Aí você teria que conhecer um pouquinho de orientação bíblica e você verá que nenhuma dessas características estão nas orientações bíblicas. C, a apropriação de cerimônias seculares ou não cristãs. Essa está um pouquinho melhor porque mistura os elementos. A retomada dos ensinamentos apostólicos também não, porque os ensinamentos apostólicos falam a respeito da doutrina inicial de Cristo. A ressignificação dos rituais fundamentalistas também não é isso que nós encontramos. Nós encontramos no texto a descrição dessa mistura toda, e isso está justamente na alternativa letra C, a apropriação das cerimônias seculares. Ok? Vai lá, meu amigo Walter, é com você agora. Bora lá, próxima questão aí, né? Saímos um pouquinho da dinâmica da filosofia, das divagações e tudo mais, né? Vocês estão percebendo que hoje a gente está mais com foco na sociologia, né? Então, a primeira questão foi de sociologia, e a segunda questão, a gente pode até chamar de uma questão interdisciplinar, mas eu puxei para sardinha para o meu lado, né? Pois o Vareta pode comentar, porque o David Harvey é da área do Vareta, né? É da área da geografia, mas é um profundo conhecedor das relações sociais e relações econômicas. E o texto é dele, né? Então, olha o que ele vai falar. Quando você começa, né? Então, vamos lá. No sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior, né? Então, o David Harvey trouxe nesse texto o processo que nós encontramos no capitalismo das sucessivas crises. E o engraçado, ou interessante, ou peculiar do capitalismo é que as crises alavancam o capitalismo para um novo estágio de expoliação, de exploração, né, e de acumulação. Então, olha, a condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo, então ele não está falando do momento anterior à crise, ele está falando do momento posterior à crise, né? Produtivo descrito no texto é o momento em que o trabalhador ele precisa ganhar qualificações novas para que ele possa se inserir no mercado. Nós estamos passando recentemente por uma situação dessa. Então, a pandemia foi algo que ninguém esperava, mas foi algo que transformou e transformará, né, uma relação entre o homem, o seu meio laboral, o meio ambiente e a sociedade. E esse novo homem que todo mundo está discutindo, qual é o homem pós-pandemia, né, é um pouco que a gente está vendo aqui nesse exercício, né? Tudo bem, ninguém pensava na pandemia o ano passado, né? Então, o David Harvey vai falar, o trabalhador que tem que surgir pós as crises é um trabalhador mais especializado. Então, vamos lá, letra A, é um trabalhador, né, descrita no texto,
é a associação sindical? Olha, a associação sindical, o sindicato, ele tende no capitalismo a perder força, principalmente no sistema que envolve o neoliberalismo. Letra B, participação eleitoral, não tem nada a ver com o texto. Né? Letra C, migração internacional. Olha, você até poderia falar, pô, tem crise, o pessoal vai viajar, mas não entra no texto, porque ele está falando de sistemas produtivos. Letra D, qualificação profissional. Essa responde, né? A qualificação profissional. Regulamentação funcional também não, né? Porque você não está regulamentando, você está especializando para o novo sistema de produção. Certo, pessoal? Então, questãozinha bonitinha. David Harvey sempre é um cara que aparece aí nas provas e faz a gente pensar no sistema, né, capitalista. Bora lá, Vareta! Ô, Valtão, você comentou, né, da geografia e tal, na questão, um dos temas que mais se fala na geografia, no Enem, é como que a tecnologia modifica o aspecto produtivo e como essas modificações acabam alterando as questões sociais. Esse, na geografia, é um dos temas mais colocados no Enem, esse avanço tecnológico ligado à globalização e como isso interfere no meio do trabalho e na sociedade. É o tema clássico do Enem. Sobre uma coisinha aí, Vareta, é a ideia do início, né, da quarta revolução industrial. Então, dá para a gente pensar em algum bate-papo num outro momento aí. Ó, a Lá escreveu ali, ó, como que chega na hora, aqui é tranquilo de resolver, na hora da prova é que dá a dificuldade. É justamente porque na hora da prova você não consegue ter a clareza da leitura por uma questão de tensão, uma questão de cansaço. Se você consegue estar numa vibe boa de ler com atenção, tirando a pressão, você vai ver que as questões são as mesmas. A prova do Enem é uma prova que quando você faz ela no dia seguinte é muito fácil. Muito fácil não, mas é muito mais fácil. Falando em fácil, vamos para a questão difícil. Pessoal, essa para mim foi uma das questões mais difíceis do Enem do ano passado, da parte de geografia, porque era uma questão que foge à ideia do Enem de interpretação, é uma questão conteudista, 100% conteudista. Se você não conhece o conceito de albedo, você se perde. Então, o Enem tem esse caráter interpretativo, mas ele puxa algumas questões mais conteudistas nos últimos anos. Então, vamos lá. Ele está mostrando aí um sistema de satélite, né? Ou todo o sistema de sensoriamento remoto é feito dessa forma. Então, os raios solares atingem a superfície, reflete esses raios, o satélite capta essa reflexão e depois ele vai mandar para um local como chama? De recepção. Como que é feita essa captação? Então ele fala ali, ó, a geração de imagens por meio de tecnologia ilustrada depende da variação do... Galera, não tem interpretação, é conceito, depende do albedo. O que é albedo? Albedo é a capacidade de reflexão de raios solares de cada superfície. Cada variante da superfície tem o seu próprio albedo. Ele tem a sua capacidade de refletir os raios solares. Então, pensa comigo, parte dos raios solares é absorvido, parte é refletido. A partir dessa reflexão, o satélite pega essas diferentes reflexões. Eu posso te falar que o albedo do asfalto é 5. Ele reflete só 5% de energia e absorve 95%. Por isso que o asfalto esquenta muito. E eu posso te falar que se você for numa superfície de geleira, ele tem um albedo de 90%. Ele reflete 90% dos raios solares e só absorve 10%. Essa variação de reflexão é o que a gente chama de albedo. E dependendo do quanto você emitiu de raio solar, você refletiu de raio solar, o satélite capta essas diferenças e consegue mapear. Não tem o que fazer, é uma questão conteudista. Então a alternativa correta é a letra A, de albedo dos corpos físicos. Mas eu vou comentar as outras. Profundidade de lençol freático. Cara, se você conseguir ver um lençol freático aí nesse desenho, toma cuidado que você está tomando alguma coisa estranha aí. Às vezes está ficando muito doido na hora errada. Letra C, campo magnético terrestre.
Também não. Você pode até pensar em alguma questão do magnetismo, mas o Sol tá ali, aquela ideia de absorção e reflexão. Pensa na setinha. A setinha está batendo na superfície e está sendo refletida. Qualidade dos recursos minerais. Cara, se você me falar onde você achou a qualidade dos recursos minerais, você avisa o outro cara que tem droga melhor do que a que ele estava tomando. Porque se você conseguir fazer uma análise qualitativa de algum recurso mineral aí, você está campeão. E por último, movimentação de translação planetária. Também não é isso que vai colocar. É questão de conceito, é questão de saber o que é albedo. É questão de ter aula com o tio Vareta. Pode chegar aí, Baez. Albedo. Tem gente que Pessoal, estuda eu queria dizer que eles estão... Essas questões de geografia física, eles ficam no chat privado nosso aqui, só me cornetando, velho. Falando que essas coisas são chatas pra caramba e blá, 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 blá. Imagina, é emocionante. Coisa emocionante pra caramba. Albedo é bem mais emocionado em saber o que é albedo aqui. Eu pensei que o albedo era irmão do albedo. Quem tá no chat aí que aprendeu hoje, o que é albedo? Alguém sabia o que era albedo? Ninguém sabia que era albedo, nem você sabia o que era albedo. Ô, louco, mano, dou aula todo dia esse negócio aí. Muito bem, gente, você que está nos assistindo, não esqueça de colocar o seu like aí, viu? A gente precisa do seu like para poder espalhar isso daqui, para o YouTube poder ver que isso aqui é relevante e que precisa chegar para as demais pessoas. Então, coloca o like aí, não economiza um like, compartilha, é de graça, se inscreve no canal também, é de graça, é low carb, emagrece, e se você colocar seu like, com certeza você vai ganhar pelo menos umas 5 questões do Enem numa dessa, no próximo Enem, com certeza. Então vamos lá. Questão de número 6. A ocasião faz o ladrão. Francis Drake travava sua guerra de pirataria contra a Espanha papista. Papista, porque o que é Espanha papista? Espanha católica, papista de papa, tá? O papa é pop, o papa, etc e tal, Espanha papista. Quando roubou as tropas de mulas que levavam o ouro do Peru para o Panamá. Graças a essa cumplicidade da rainha Elizabeth I, ele reincide e saqueia as costas do Chile e do Peru, antes de regressar pelo Oceano Pacífico e depois pelo Índico. Ora internat, ele oferece sua proteção a um sultão revoltado com portugueses. Assim nasce o primeiro entreposto ultramarino inglês, o entreposto inglês ultramarino. Ultramarino além-mar, né? Fora da região da própria Inglaterra, além-mar. A tática adotada pela Inglaterra no século XVI, conforme citada no texto, foi o meio encontrado para o quê? Vem comigo aqui rapidamente para você entender uma coisa. Existia o modelo mercantilista, tinha vários meios para justamente garantir a acumulação de metal precioso e fortalecer o poder do rei. Dentre os vários meios, como balança comercial favorável, protecionismo, colonialismo, um deles era pirataria, né? A contratação de corsários, que é o caso da Elizabeth I, que iam saquear os navios espanhóis e portugueses, e parte da riqueza saqueada ficava com o Estado inglês, isso tudo era secretamente, né? E parte ficava para, no caso, o Francis Drake. Então, essa tática é a tática do quê? É a tática da pirataria. É a tática da pirataria, que você vai encontrar, veja só, claramente aqui marcada na ideia de conquistar as riquezas dos territórios americanos. Então, para conseguir ter acesso a essas riquezas dos territórios americanos, como a Inglaterra não tinha a colonização dessas áreas, então ela vai utilizar a fase de piratas, vai se utilizar de piratas e de corsários. Então, restabelecer o crescimento da economia mercantil. Restabelecer não, eles estavam desenvolvendo essa economia mercantil. Legalizar a ocupação das possessões ibéricas. As possessões ibéricas eram de Portugal e da Espanha, e não da Inglaterra. E você pode ver que o primeiro entreposto inglês ultramarino descrito no texto é na região ali do Oceano Índico, e não na região da América Ibérica. Ganhar a adesão das potências europeias. Não se coloca ali essa questão. É a Inglaterra, na figura do pirata, se contrapondo à Espanha papista. Fortalecer as rotas de comércio marítimo. Também não,
Por quê? Porque a Inglaterra, através dos piratas, está saqueando essas cargas, ok? Então ficou mesmo a alternativa, a letra B de biscoito para essa questão. Tudo bem? Valtinho, é contigo, meu camarada. Bora lá. Bom, hoje, essa última questão eu selecionei, né? Uma questão um pouquinho mais trabalhosa, um pouco mais difícil, né? Então, e aí tem uma questão que traz uma peculiaridade nessa questão, né? Porque é uma questão que vai trazer um texto do Foucault. Então vamos lá, vamos ler esse texto do Foucault e tentar captar o que Foucault quis dizer. Então, penso que não há um sujeito soberano, fundador, uma forma universal de sujeito que poderíamos encontrar em todos os lugares. Então, o que o Foucault está trazendo já nesse primeiro parágrafo, nessa primeira linha, né? Ele está falando, olha, não existe um sujeito que determina todos os outros sujeitos. Então, não tem um modelo pronto do que venha a ser o indivíduo. E ele continua. Penso, pelo contrário, que o sujeito se constitui através das práticas de sujeição, ou de maneira mais autônoma, através das práticas de liberação, de liberdade, como na antiguidade. Isso ele traz, né, essa parte que ele fala sobre o sujeito, sobre as práticas de liberdade, é uma luta que o Foucault travou durante a vida inteira dele, né, contra o sistema de disciplinização que se coloca em cima das pessoas. Então, o homem, ele consegue, né, ter uma apreensão melhor do mundo quando ele se liberta desses constrangimentos e dos aparelhos tecnológicos que ele vai chamar do poder. E daí ele vai continuar a partir, obviamente, de um certo número de regras de estilo que podemos encontrar no meio cultural, ou seja, nós temos que, né, transcender isso. E esse processo faz com que os indivíduos eles sejam completamente indeterminados. Então, ó, o texto aponta que a subjetivação, e o aluno lê essa palavra, ele fala, meu Deus, não consigo fazer nem por decreto, nem se baixar o Foucault aqui, eu faço. Você faz, né? Então, o que ele está querendo dizer com subjetivação? Ele está querendo trabalhar com a ideia da incorporação do indivíduo sobre a realidade onde esse indivíduo está inserido, né? Então, o texto aponta que a subjetivação se efetiva numa dimensão extremamente incerta, porque cada indivíduo consegue apreender a realidade da forma que ele quer ou que ele pode. Eu não diria que ou o indivíduo pode, né? Então, a gente tem que achar alguma questão, ou alguma alternativa que fale sobre isso. Aí você olha para as questões e fala, não consigo, né? Não consigo, porque, ó, letra A, legal. É uma questão legal? A lei impõe? Não, o Foucault não trabalha com isso, pelo contrário, a lei, né, ela é castradora. Letra B, racional. Também não é racional, porque as pessoas têm que quebrar essa lógica. Letra C, contingencial. Não sei o que é essa palavra. Então, contingencial significa incerto. Logo, significando incerto, é exatamente o que ele posiciona no texto. Então, a letra D está errada porque transcendental é algo que está no metafísico, e o Foucault não trabalha com essa ideia metafísica, e essencial seria regressar a um estado único para todos, porque a essência humana é a mesma. Então, ele também não fala sobre isso nesse processo de subjetivação. Logo, aqui responde a letra C, de coração. É isso aí. Bora, Vareta? Bora fazer a última aí. Então, vamos lá. A última. Mano, hoje só geografia física. Aí os caras ficam me zoando no chat privado, falando que geografia só tem coisa chata. Não, tem coisa legal. O problema é que a geografia física tem umas noinhas mesmo. Então, vamos lá. Os moradores de... Eu não vou tentar pronunciar o nome dessa cidade do Alasca, tá? Porque se você olhar para ela, ela tem apenas 2 vogais num conjunto de um enorme número de consoantes. Então, eu vou chamar ela carinhosamente de Yakut. Então, os moradores de Yakut passaram
2 meses quase totalmente na escuridão, desde que a pequena cidade do Alasca, estado dos Estados Unidos mais ao norte, já estão acostumados com a longa jornada sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus poucos mais de 4 mil habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte de ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, às 13 horas e 4 minutos, horário local. Mano, tenso. Vamos lá. O fenômeno descrito está relacionado com o fato da cidade estar citada ter uma posição geográfica. Ele está falando de uma cidade que ficou dias no escuro, meses no escuro, e que em algum momento do ano vai ficar meses no claro. Quando você fala em duração do dia e da noite, são 2 fatores que interferem nisso. O primeiro fator que interfere nisso, é lógico, é o processo de inclinação da Terra, e o segundo é a posição latitudinal dessa cidade. Por quê? Vamos lembrar, quanto mais próximo da linha do Equador, a quantidade de raios solares que você recebe tende a ser muito parecida, tende a ser praticamente a mesma o ano todo. Quando você vai se distanciando da linha do Equador, a variação de luminosidade que você recebe ao longo do ano vai aumentando, por causa do que a gente chama ali de solstício e equinócio. Então, devido à movimentação da Terra em torno do Sol, tem horas que os raios solares estão mais perto do hemisfério norte, horas estão mais perto do hemisfério sul. E isso vai fazer com que se tenha essa variação maior na temperatura, na luminosidade. Quanto mais perto da linha do Equador, menor é essa variação. Você quer ver um exemplo prático disso? Quando tínhamos horário de verão, os estados brasileiros mais próximos da linha do Equador não entravam em horário de verão, porque o horário de verão só vale a pena se você tem uma variação relativamente grande de luminosidade ao longo do ano. Já os estados mais ao sul entravam em horário de verão, porque essa variação de luminosidade era maior. Quando você vai para a região do Alasca, para as regiões polares, essa variabilidade de luz solar, ela chega a esse extremo. Então, quando você está lá no hemisfério norte e você tem os raios solares no hemisfério sul, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte, quem está lá muito perto do Polo Norte vai passar meses, igual ele coloca aí, de escuro. E, quando eles estiverem no verão, eles passarão meses de claro. Então, o fator que faz interferir na questão da luminosidade ao longo do ano é o fator latitude. Então, lá, o fenômeno descrito está relacionado com o fato da cidade citada ter uma posição geográfica condicionada à latitude. O que ele fala na letra A de continentalidade e o que ele fala na letra B de maritimidade são conceitos que interferem na amplitude térmica diária desses locais, na variação térmica desses locais, áreas com influência da maritimidade, por uma questão física do coeficiente térmico da água, tendem a ter uma menor variação de temperatura, áreas de continentalidade tendem a ter uma maior variação de temperatura. O deserto é o cúmulo da continentalidade, varia muito a temperatura. A longitude, que é medida pelos meridianos, ela serve para a gente para fazer os fusos horários. Então, não é essa questão de luminosidade. E a altitude vai interferir na temperatura, mas não na questão de luminosidade, na questão de receber raios solares. Então, por isso, a alternativa D, de Deus, latitude. E vem Baez, que hoje eu só mandei de geografia física. É a parte da geografia que os alunos amam, adoram. E Baez, antes de você fazer a sua, pronuncia aí o nome dessa cidade do Alasca. Sei que tem uma boa pronúncia. Utiquia-Jiviki. Utiquia-Jiviki. Eu até vou jogar no Google depois, mestre, para ver onde é que fica esse lugar aqui, viu? Cara, a reportagem da Onde Tira Esse da BBC, eu lembro quando saiu, eu compartilhei no Facebook para os alunos verem. Até usei de exemplo em sala de aula. Porque a gente fala e não tem, né? Quando sai na notícia, e eu compartilhei justamente essa da BBC. Que maravilha. Vamos lá. Vamos para a próxima e última questão. 2 textos aí, um do Perry Anderson e outro do Adam Smith, que o Walter gosta pra caramba do Adam Smith. Ele é apaixonado. Tem até pôster do Adam Smith no quarto dele, o nosso amigo Walter.
tá? A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiassem a burguesia incipiente, né, como se estabeleceu o mercantilismo no início, né? Texto 2. As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas, ou seja, está criticando o modelo mercantilista de controle estatal da economia. Entre os séculos 16 e 19, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontavam, respectivamente, a oposição entre que tipos de práticas? Veja, no texto 1, defende-se a centralização econômica e a interferência do Estado na economia. E no texto 2, você tem uma crítica a esse modelo. Então, onde você encontra essas afirmativas? Na alternativa, letra B de biscoito, né? A defesa dos monopólios régios. O que são os monopólios régios? Os monopólios estabelecidos e controlados pelo Estado. Isso está no texto 1. E o apoio à livre concorrência, que está no texto 2. Valorização do pacto colonial pode até estar vinculado ao texto 1, mas combate à livre iniciativa, não. O texto 2 fala de um apoio à livre iniciativa. Formação do sistema metropolitano, ok. Crítica à livre navegação, não, porque seria controlado pelo Estado. Abandono da acumulação metalista, aí invalida o texto 1, porque o texto 1 fala da acumulação metalista. E eliminação das tarifas alfandegárias, o texto 1 fala de tarifas alfandegárias, sim, que é no cerne do próprio mercantilismo. Então fica a letra B de biscoito para essa questão, encerrando então esta rodada de questões da nossa terceira live sobre o Enem. Cadê a galera para a gente falar tchau? Tá todo mundo aí. Deixa eu colocar aqui. Quer dizer que hoje minha conexão não caiu, hein? Todo mundo em tela aqui para a gente falar tchau. E a gente volta terça que vem, é isso? Isso. Folguinha na sexta e na segunda. Folguinha nada, segunda noite. Não. Segunda noite eu devo fazer uma live, mas em outro sentido, porque eu tenho que terminar minha programação de história aqui. Aí eu vou falar sobre a ONU, mas ainda não sei. Mas voltamos na terça-feira às 21 horas. Terça-feira, às 21 horas, estamos de volta, de novo, do Secando Enem, matando mais 3 questões cada um, né, para que a gente possa finalizar as 45 questões de ciências humanas do ano passado. Tá certo. Diga lá, Vareta. É isso aí, pega esse link daqui, se você curtiu, manda no seu grupo de WhatsApp dos seus amiguinhos que estão vestibulando. Você tem uns 300 grupos de WhatsApp aí. E manda e traz eles para a live na terça-feira. Temos aí mais umas 7 questões cada um, pelo menos, para resolver. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sorteio na terça-feira para o pessoal trazer? Aí sim, hein? Vamos pensar no que a gente pode fazer. A gente vai divulgando isso aí. Vai ter surpresinha. Ó, Vareta, 21h38. Apesar do Walter, nós terminamos antes das 9h40. Não, o Walter é um cara... A nossa sorte é que não tive uma questão de Adam Smith, senão ele ia ficar aí devaneando. Não, aí ele ia ficar doido. Ia ficar maluco demais. Ele tinha que ficar aqui até às 11 da noite. Eu estou sofrendo bullying, eu gostaria de fazer uma denúncia. Tá certo. Gente, aquele abraço, camaradas. Até semana que vem. Grande abraço, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Aquela cara de aeroporto, atenção.